Ficar isolado, se usado da maneira correta, trará benefícios surpreendentes, e o ato de não dar satisfação a ninguém é uma liberdade que você deveria usufruir mais. Quer saber sobre essa postura e decisão? Então, vamos ao que interessa. Ficar mais isolado para pensar mais e se dispersar menos. É quase que uma obrigação abrir o YouTube ou alguma Netflix da vida e ficar lá, navegando por várias opções, até perceber que já se passaram uns 10 ou 15 minutos e você não começou a assistir nada porque não conseguiu escolher. A realidade é que, hoje em dia, as alternativas são tão abundantes, em número exagerado, que fica cada vez mais difícil escolher, chegando a ser cansativo acompanhar todas as séries ou filmes que andam sendo lançados. O meu ponto aqui é o seguinte: muita informação e muitas opções travam o nosso cérebro, bagunçam o raciocínio e, por isso, estamos pensando cada vez menos e tendo dificuldades de nos concentrar. E qual seria a vantagem de se isolar? Uma das principais é justamente restringir o seu caminho. Quando você se isola e passa mais tempo consigo mesmo, tende a selecionar as pessoas com quem irá interagir, se é que vai interagir com alguém no dia. E também se afasta das tendências do mundo, precisando de menos roupas, assistindo apenas o que de fato te interessa e não perdendo mais tempo no celular. Por exemplo, só aqueles videozinhos curtos de 30 segundos ou menos que você assiste freneticamente um atrás do outro já desperdiçam no mínimo meia hora do seu dia. Isso se não for 1 hora ou mais ao longo do dia. Então, recuar e se afastar desse mundão te dá a oportunidade de se restringir, mas de uma maneira boa, não ruim, de forma a aperfeiçoar o seu dia a dia, focando em menos coisas, porém com muito mais produtividade. Sem contar que quanto mais você se acostuma com essa limitação, mais eficiente será o seu desempenho. Existe aquela famosa história: quem tenta fazer demais não chega a lugar nenhum, mas quem se especializa, focando em menos coisas, tende a se tornar mestre nessas habilidades. Logo, chega de olhar para tantas opções, chega de querer demais, chega de cair nesses exageros. Hoje, literalmente, menos é mais. Por isso, restrinja-se, mas não a ponto de ficar preso em seu quarto. Faça isso de modo a ter menos alvos, focar em uma coisa de cada vez, ser seletivo nos ambientes que frequenta e ter menos coisas no geral. Tudo isso te dá organização, desempenho e produtividade, pois é o resultado de equilibrar quantidade com qualidade. Quando você foca no necessário, em vez de se prender a coisas temporárias, tende a aprimorar a sua vida de um jeito incrível. Faz uma bela diferença, acredite. Uma semana seguindo esse método já traz algumas mudanças. Então, tenha essa disciplina. É sério, chega de cair nessa ilusão de abundância. Ninguém precisa saber, e você não tem obrigação de contar nada a ninguém. Por acaso alguém paga suas contas? Porque caso alguém te sustente, te dê moradia e comida, tudo bem. Você tem que dar uma certa satisfação para essa pessoa, afinal, goste ou não, você é dependente dela. Agora, se você tem seu trabalho, seu próprio espaço, não tem relacionamento algum, ou mesmo que tenha um namoro não muito sério, prestes a casar, qual é o sentido de sair contando aos outros o que deixou de ganhar, o que fez, quanto ganha por mês e assim por diante? Que necessidade é essa de expor informações pessoais, situações sobre a sua vida que só você deveria saber? Percebe que é uma tolice compartilhar coisas de forma tão desnecessária? E pior, há quem publique em redes sociais, não só para conhecidos verem, mas também para desconhecidos. É ridículo e tolo dar satisfação sem obrigação alguma, porque a melhor coisa de estar sozinho é justamente só você ter domínio e conhecimento sobre o que faz, o que deve fazer, sobre quem é e quem deve se tornar. E qual a vantagem de tirar de si mesmo esse benefício? O que você ganharia com essa exposição, além de atenção desnecessária, inveja
e até planos fracassados por não ter ficado de boca fechada. Você pode achar que é besteira, que não tem problema algum contar. Pois bem, faça o teste. Conte somente uma informação sua a 3 ou 4 pessoas, algo interessante, e veja se depois de uma semana não haverá umas 10 já sabendo, às vezes até mais. Faça outro teste. Pegue qualquer coisa que você queira muito, conte para os outros que deseja essa conquista e observe se, depois de um tempo, as oportunidades para garanti-la não se fecharão. Acredite, tem gente que faz de tudo para você não ter o que quer. Portanto, chega de brincadeira, pare de ser carente, de cair em rodas de conversa e se expor. Você só tem a perder fazendo isso. Aprenda a controlar o que fala, para finalmente controlar também a sua vida como um todo. Reconheça quem você é e tome o controle. Faz quanto tempo que você não consegue se definir? Já pensou sobre isso? Quanto mais você se distrai, se preocupa, interage e esquece da sua solitude, menos você se torna você mesmo, virando um ser cada vez mais abstrato, sem base sólida, sem princípios, sem virtudes. Suas habilidades vão ficando retrógradas, sua linha de pensamento se torna medíocre e o seu raciocínio lento. Já reparou que nesses últimos 5 anos, no âmbito pessoal, é bem provável que você tenha sofrido perdas e retrocessos. Claro que pode ser o contrário. Talvez você já esteja focado há um tempo e tenha conseguido melhorias nos últimos meses. Se for verdade, perfeito. Persista nisso e tenha prazer em se superar, independentemente do quanto já tenha conquistado. Porém, para a maioria, as chances de o saldo ser negativo em vez de positivo são grandes. Tudo isso porque você já não consegue se concentrar em si mesmo, não olha para quem é, não presta atenção no seu reflexo, muito menos nos efeitos das suas atitudes. Então, por que se isolar pode te ajudar agora? É simples, você finalmente começaria a reparar no seu comportamento, ganhando mais noção e força de vontade para se corrigir e tomar o controle. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se. Isso ajuda muito e não custa nada. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.